A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer análise aqui, conforme está passando aí embaixo. É do culto do dia 13 de fevereiro, os conselhos que o ancião Salvador Bueno deu. E nesse conselho ele demonstra muita preocupação com as críticas. E por que essa preocupação? Se a crítica não for verdadeira, se a crítica não for real, por que vão ficar tão preocupados? A preocupação é tão somente porque a crítica é verdadeira e eles não conseguem rebater a verdade. A questão não é rebater o crítico, a questão não é desfazer o crítico, a questão é rebater a verdade. É difícil, ok? Porque o único caminho frente à verdade é você ser honesto, ser humilde e aceitar que está errado. Só que esse é o ponto crucial na cúpula de anciões do Braz. Qual que é o ponto crucial? Qual que é o ponto grave na cúpula? É não assumir que errou. É não assumir que estão errados. Porque aí vai ser um tiro no próprio pé, mas é o único caminho. É o único caminho, né? Então vamos fazer análise da fala do Salvador Bueno, né? Depois que o irmão termina de orar ali, aí ele vem dar os conselhos para a igreja. Segue aí. Vamos colocar aqui do lado para a gente acompanhar. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero analisar com vocês, eu falei que eu vou analisar os conselhos que o Salvador Bueno vai passar para a igreja. Mas é um trecho curto, ok? Da oração. Eu quero que vocês entendam que eu já falei isso aqui diversas vezes, e a congregação não confessa que pecam. Eles não confessam que têm pecado. Eles inventaram o tal do tenho falta e tenho fraqueza, né? Perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas fraquezas. Nem na Bíblia isso existe, ok? Lá fala de fraqueza, mas é de outra forma, é de outro termo, né? Quando Paulo ali fala em algum momento, estive fraco, né? Quando estou fraco, estou forte. Ou seja, não tem nada a ver com você se confessar diante de Deus que você tem falta e você tem fraqueza. É um absurdo, né? É um absurdo. Ou seja, o básico do evangelho, a congregação cristã no Brasil não consegue explicar, não consegue ensinar. Vamos ver a oração desse irmão. Você vai ver, eu duvido que vocês vão ver em algum culto online da congregação cristã no Brasil. Pode procurar, pode caçar, vai atrás, né? Vasculha, que eu quero que vocês me tragam pelo menos um que falou: Deus, perdoa os nossos pecados. Né? O CCBano ele não usa essa palavra porque ele acredita que ele é um santinho, que ele não peca. Pecado na congregação é tão somente os pecados sexuais. E isso é uma heresia. Vamos ouvir só o início da oração para ver se ele realmente vai pedir perdão pelos pecados. Vamos ver, olha lá. Bendito é o teu nome santo, Senhor. Senhor, enche esse lugar da tua presença. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor. Nosso bondoso Deus e nosso bom Pai Celeste, no nome amado de Jesus, teu santo Filho, estamos aqui neste salão, nesta manhã. Glória ao teu nome, esse punhado de servos teus e servas tuas, reunidos aqui, Senhor eterno, fisicamente, e uma grande multidão por esse Brasil, por esse mundo afora. Bendito é o teu nome, participando também desse culto online e participando neste momento desta oração também. Pai, no nome de Jesus, primeiramente nós te pedimos, perdoa todas as nossas faltas, perdoa os nossos erros cometidos diante de ti. Reconhecemos a nossa pobreza e a nossa miséria, mas também reconhecemos que tu és um Deus perdoador. Bendito é o teu nome, para que possa ser temido nesta terra. Pai, neste momento aqui reunido, nós te pedimos, queira abençoar este santo. Então, vocês entenderam? A congregação não vai reconhecer nunca que são pecadores, tá? Porque eles se elevaram tanto, né, em um grau de santidade que eles não têm, que não existe, que está num ponto tão avançado que não dá mais para recuar.
Porque se eles recuarem, eles vão assumir um monte de coisa errada que fizeram, né? Se eles assumirem que erra, se eles assumirem que são pecador, porque a congregação criou classes lá dentro, né? Existe uma classe acima, né, e uma outra abaixo. E isso, o povo que já está condicionado não vai permitir igualar essas coisas. Com uma coisa tão simples que é falar: Senhor, perdoa nossos pecados. Porque não existe pecado pequeno e grande diante de Deus, porque tudo é pecado para Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus. Agora vamos ver aqui o conselho do Salvador Bueno e a gente vai fazendo as nossas pausas aqui, tá? Alguma coisa para falar, irmão? Irmãos, venha avante de falar alguma coisa que, aliás, já tinha sido, creio que algumas vezes comentado com a Irmandade, mas são necessidades que nós não podemos deixar de falar por causa dos resultados que têm acontecido com muitos. Trata-se da nossa ligação com mensagens, áudios, vídeos que circulam pela internet e por WhatsApp também chega constantemente para toda a Irmandade. Isso tem trazido para nós, irmãos, há situações que trazem benefícios, porque existem mensagens e comunicações que são de caráter bom e produtivo até, tanto para a vida. Aqui, em primeiro lugar, ele já manifestou uma preocupação, tá, pessoal? Ele já manifestou uma preocupação dos vídeos que chega. Ele não confessa, mas eles assistem, chega neles, eles assistem todos, tá? E o que ele deveria fazer agora aqui? Se for coisas que o povo está falando, como o que está chegando nele agora, no momento, na data de hoje, muito provavelmente são os vídeos falando da coleta, o Marsola pedindo dinheiro de gasolina, porque esse assunto hoje, na data de hoje, aqui do dia, na primeira quinzena de fevereiro, isso está bombando na internet, porque é um absurdo que não tem tamanho. Eu acabei de colocar um vídeo agora, essa semana, né, comparando o Marsola e a CCB com Silas Malafaia e a Igreja Vitória em Cristo. Que aquele negócio, o Silas Malafaia ele pede um aluguel, só que tem um detalhe, né? O aluguel que o Silas pede é um aluguel no ano, um aluguel no ano. E aí ele pede que esse aluguel, a pessoa vai lá e entrega como sacrifício, dividido em 12 meses, né? Então, naquela época do Silas, que ele fez aquele vídeo, o aluguel médio aí, né, de uma pessoa simples, uns 500 ou 600 reais. Então, ia dar ali 60 reais por mês. O Marsola, ele quer um tanque de gasolina e muito provavelmente é por mês. Ele pede um sacrifício contínuo. Aí, quando você faz a somatória dos valores, a congregação está pedindo aí 10 vezes ou 20 vezes a mais do que o Silas Malafaia. É lógico que isso vai deixar as pessoas indignadas. Fora que vocês unificaram a coleta. Como eu falei num vídeo anterior, um vídeo antigo meu, quando vocês emitiram a circular dizendo que vocês iam fazer a unificação da coleta, eu já tinha avisado. Gente, primeiro lugar, eles estão unificando porque eles querem gastar do modo deles. Segundo lugar, tem muito dinheiro entrando na obra da piedade, porque o povo não quer mais construir nada. O povo quer comer. O povo, quando ajuda, ele quer ajudar as pessoas a comer. E eu falei naquela ocasião, falei assim, eles vão agora usar a história da piedade, os pobres, para poder pedir dinheiro. Porque pedir dinheiro para construção não estava funcionando muito, tanto que as coletas estavam muito baixas. Agora, quando eles falam dê para o pobre, nós vamos dar comida para o pobre. Ajuda, faça o esforço, dá um tanque seu aí de gasolina. A gente sabe que o pobre está sendo usado só para pedir o dinheiro, porque na hora do gasto, né? E eu vou colocar um vídeo aqui, talvez amanhã ou depois, de uma necessidade aqui próxima onde a gente foi fazer uma compra e gente da congregação. A obra da piedade esteve lá, orou e não atendeu, eles foram embora. Agora, qual foi o critério para não atender? Entendeu? Então o problema, se tem algum problema, Salvador, se está tendo algum problema, se está tendo alguma dificuldade, se os vídeos não agradam a vocês, eu quero que você saiba que a culpa é sua e da cúpula.
Agora não adianta chorar, meu querido. Vocês têm que assumir as coisas que vocês fazem. Vamos ouvir. Da terrena como também espiritual. Mas também não são só estas. Outras coisas também vêm e, de certa forma, trazem perturbação e incômodo às pessoas. Porque nem tudo que a gente ouve serve de benefício. Muitas coisas nos incomodam muito. E como resultado disto, há um prejuízo também espiritual. E é inegável, irmãos. Nós temos notado isto já de muito tempo, mas ultimamente isto virou até um vício. Chegamos a uma situação que as pessoas não vivem mais sem informação. Parece que em tudo que a gente ouve serve de benefício, muitas coisas. Quando ele fala que o prejuízo, que é inegável, quando ele fala prejuízo inegável, significa que é algo provável. Então o prejuízo não é abstrato. Presta atenção no que eu estou falando, irmão. Então não é um prejuízo que você está falando de conhecimento, de sentimento, porque essas coisas são abstratas. Quando ele fala que existe um prejuízo e isso é inegável, ele está falando de algo que se prova. E o que é que se prova? Números de frequentadores. Números de gente. Então, quando vem um CCBano me falar que é a igreja que mais cresce, é a maior mentira que você vem falar aqui, você acha que a gente acredita. A congregação está perdendo muita gente, está saindo justamente por conta disso. Primeiro lugar, as heresias e as incongruências e a hipocrisia da cúpula da congregação cristã no Brasil. São falsos profetas, mentem para o povo. Eles enganam o povo com falso discurso, com um falso evangelho. E aí eles ficam focados apenas em pedir dinheiro, coleta, né? E com isso tudo, né, soma-se também as pregações absurdas que esses homens fazem. E aí eles não têm coragem de rever os seus erros. Eles não conseguem reparar o dano que eles estão causando. Então, é isso que está fazendo com que a igreja perca toda a credibilidade. Então você tem nós aqui na internet, os críticos, apontando todas essas incongruências, apontando todas essas coisas erradas, e vocês não conseguem nos refutar. Sabe por quê? Porque nós estamos falando a verdade. E aí o que acontece? A gente fala, aponta, mostra as heresias, as enganações, as coisas mentirosas que vocês falam aí, né? A hipocrisia que vocês usam no discurso de vocês, que fica provado, né? Quando vocês dizem, eu vou dar exemplo, né? Põe na mão de Deus, aí vocês dão, no discurso vocês dão uma de santo, põe na mão de Deus, irmãos, você se sente prejudicado, põe na mão de Deus, aí você vai lá e processa o crítico, como está acontecendo comigo. Você vai lá e processa, ou seja, isso configura, né, na etimologia da palavra hipocrisia. Vocês são hipócritas. Esse processo é a prova empírica de que vocês são hipócritas. Posso falar de boca cheia, porque isso é provado no próprio processo. Entendeu? Então a culpa é toda sua. Vamos ver. Nos incomodam muito. E como resultado disto, há um prejuízo também espiritual. E é inegável, irmãos. Nós temos notado isto já tem muito tempo, mas ultimamente isto virou até um vício. Chegamos a uma situação que as pessoas não vivem mais sem informação. Parece que dependemos mais de alimentar os nossos sentimentos do que o próprio corpo. De modo que o que me vem avante de falar com a Irmandade não tem nada a ver, ó, quando o camarada, quando ele muda em algum momento o comportamento do corpo, é aí nesse momento que vai começar a falar alguma coisa que ele mesmo se sente incomodado. Por quê, Irmandade? Então, aí já dá aquela puxada, daí para frente, observa, vai vir coisa, tá? Mas o que eu quero apontar agora no que ele acabou de falar é que ele mistura as duas coisas. Ele está falando sobre informação e sobre alimentar, como se você não pudesse fazer as duas coisas ao mesmo tempo, CCBano. Na cabeça dele, ele está querendo dizer para você, você não pode obter informações e ao mesmo tempo você ser um crente, você estar aqui na igreja. Então nós queremos que você escolha se afaste. Fica aqui com nós, é isso.
Mas uma igreja bíblica, uma igreja, né, que não seja hipócrita, que prega o verdadeiro evangelho, né, que automaticamente, por ela ter esse tipo de conduta, ela não vai sofrer esses tipos de ataque, né, o povo lá consegue se manter informado e ao mesmo tempo firme na igreja, irmão Salvador. Então isso é uma jogada de vocês. Primeiro você está dizendo que o CCBN é incapaz, não tem coordenação para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, se informar fora da igreja. Ele está fora da igreja, ele está na vida pessoal dele. Se informar e ao mesmo tempo ir para a igreja à noite. É que tem uma coisa totalmente diferente do que você está falando. Você diz que o CCBN não pode fazer essas duas coisas, mas não é isso o que está afastando o povo da igreja. Não é que o povo está escolhendo, como eu não consigo fazer as duas, eu vou escolher uma. Não, o povo está afastando porque estão vendo que vocês são enganadores e hipócritas e mentirosos e falsos profetas. Simplesmente isso. São vocês, Salvador. Você e a cúpula do Braz. Junta-se a você aí o Marsola, Hélio Bianco, o Luiz Carlos, né? Toda essa cúpula. Vocês estão afundando a congregação. São vocês, meu querido. Tá? E detalhe, e eu vou reforçar aqui para você, tá? E se vocês morrerem na situação que vocês estão, eu duvido que haverá salvação para vocês, porque vocês acham que vocês vão ser salvos porque vocês são idosos, porque vocês ficaram na igreja a vida inteira, porque vocês eram bonzinhos, porque vocês não cometeram nenhum pecado sexual, porque vocês obedeceram os ensinamentos da igreja. Você acha que isso é causa de ganho, meu colega? Vocês vão ouvir de Jesus Cristo, da face de Jesus: aparta-te, nem vos conheço. Porque vocês não conheceram e também não ensinaram o povo o evangelho, vocês não ensinaram o povo o que é o pecado, o que é a justificação pela fé, vocês não ensinaram o povo de que eles são pecadores e precisam e carecem todos os dias de ser perdoados por Cristo. E vocês manipulam as escrituras sagradas para vocês atingirem o objetivo de vocês, como nesse culto. Qual que é a palavra que vocês acham que o Salvador Bueno vai pregar aqui? Ou, né, como essa análise está sendo feita na terça-feira, esse culto foi no domingo, qual foi a palavra que vocês acham que o Salvador Bueno pregou? Qual? Hebreus capítulo 10. Mas o que tem lá em Hebreus capítulo 10? Não deixemos as nossas congregações. É isso que está falando lá. Você acha que essa palavra não foi a palavra cantada? O que eu vou pregar hoje lá? Prega lá Hebreus 10, que fala que não pode deixar a igreja, que você não pode abandonar a sua congregação. Só que tem um detalhe, meu querido: se a congregação é um que tem na sua, aí sim essa palavra encaixa. Agora, quando vocês encheram essa igreja de heresia e vocês enganam, vocês fingem que pregam a palavra de Deus, mas vocês não pregam a palavra de Deus, vocês alimentam o povo com falsas esperanças, vocês se parecem com as igrejas que está em Apocalipse, aonde Jesus chama de seita. Não é porque tem lá o nome de igreja que você vai pegar o Hebreus 10 e falar: isso aqui serve para nós. Isso aqui serve para nós. Não, meu colega. O que encaixa, biblicamente falando, o que encaixa a congregação cristã no Brasil, na verdade, é Apocalipse, capítulo 2. Negaram a fé. Vocês deturparam a fé. Vamos ouvir o restante. Exortar a todos nós, que serve para todos nós, usarmos de um pouco mais de prudência sobre aquilo que chegam a nós. Isto porque, se chegasse somente a pessoa e morresse ali, então seria um mal que ele veio, mas acabou por ali. Mas isto não tem fim, irmãos. Isto tem um elemento multiplicador, que somos nós mesmos. Então, quanto mais se retransmite, mais se multiplica o mal, e pior que ele se potencializa. Ele nunca chega já diminuindo o seu efeito, ele vai sempre aumentando. Isso traz um prejuízo muito grande à obra de Deus, que somos nós. A obra de Deus é o povo, é a igreja, são as pessoas que o Senhor chamou na graça. E por conta disso, irmãos, tem acontecido situações tristes, porque as pessoas perdem o ânimo, se enfracam. Em primeiro lugar, o efeito que vocês estão sentindo é no dinheiro, ok? Se vocês estivessem preocupados realmente com as pessoas, vocês iam nas casas visitar as pessoas,
vocês não iam excluir as pessoas, vocês não iam inventar nenhum mandamento, nenhum tópico, nenhum ensinamento de excomunhão das almas, tá? Você tem aí o Braz aí que tomou Santa Ceia aí, quantas pessoas tomou? 1.000 e poucas, né? Eu duvido que o Salvador Bueno ou qualquer outra ação, ele fez visita nesses 2 últimos anos para todo mundo daquela igreja. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Vocês não pastoreiam, vocês não sabem nem o que é pastorear a igreja. E isso é a prova, é a amostra, na verdade, de que vocês não estão com cuidado com o povo. Vocês, na verdade, se parecem mais com administradores de empresa, não pastor. Vocês só ficam no templo, emitindo novos mandamentos, ditando regras, falando que o povo pode e não pode ir lá fazer, pedindo dinheiro, mas a obra pastoral de verdade, entrar nas casas, aconselhar pessoas, orar com elas, orientar famílias, vocês não fazem. Fazem lá esporadicamente, não é um compromisso. Esporadicamente, vai ali na casa de um porque chamou, porque se sentiu obrigado a ir. Agora não tem isso como uma meta, não tem isso como um dever. Isso é lamentável de vocês, muito, muito triste. Vamos ouvir. E passamos a dar mais atenção a essas manifestações do que aquilo que nós ouvimos pela palavra de Deus. E é exatamente esse o trabalho do nosso aniversário. Por conta disso, eu pediria aos irmãos um pouquinho de paciência, pois estas coisas nós consideramos como uma verdadeira heresia. Olha aí, ele fala que é heresia. Agora, eu juro por Deus que eu não ouvi esse áudio, esse vídeo antes, tá? Eu estou vendo agora. Eu sei que pregou Hebreus 10, porque estava lá no culto online da congregação Hebreus 10, então foi pregado Hebreus 10. Eu não tenho paciência de ouvir uma vez para depois vir aqui ouvir de novo, então estou fazendo de uma vez só. E eu estou vendo ele falar aqui que isso é chamado heresia. Eu duvido, e nós vamos acompanhar aqui, eu posso ser que eu erre, mas eu acredito que não. Se eu conheço o CCB não, ele não vai dizer o que é heresia. Por quê? Heresia, meu querido, primeira coisa, ela parte de um ensinamento. Ela parte de um ponto onde ela serve de orientação ao povo. E quem está aqui fora, o crítico aqui, ele não cria ensinamento nenhum. Nós somos críticos. Então, só o modo de você apontar heresia já está errado. E outra, detalhe, se tem alguém que está falando a verdade dentro das escrituras, rebate vocês usando Bíblia, somos nós. Sou eu aqui, Agora ele vai usar a palavra heresia, que é o que a gente está falando para eles, sempre para eles, né? Que isso aqui, graças a Deus, já ficou até comum. No começo o pessoal me tacava pedra, quando eu falava que a congregação ela tá cheia de heresia. Como pode? Parecia uma santa, não pode falar isso da santa. Agora tá caindo por terra. As pessoas estão até entendendo e estão aceitando porque tá vendo que é verdade. Vamos ver o que é heresia. O que o Salvador Bueno está dizendo que é heresia? Vamos lá. E o mundo hoje se alimenta disso, não somos só nós. Mas tem, por exemplo, os que são voltados à política também se alimentam daquelas informações. Tem os que são voltados à ciência médica, se alimentam dessas informações que têm boas e más, em todos os aspectos. Mas no nosso caso, principalmente com respeito à nossa vida espiritual, é que nós temos que ter cuidado com essa heresia, que consiste em ensinamentos doutrinários contrários aos que nos foram transmitidos pela palavra. Isto é heresia. Aí, foi o que eu falei. Heresia, ensinamento. Olha só como esse camarada, ele é malandro, Ensinamento contrário ao que nos foi ensinado. Ou seja, eles ensinaram coisas para o CCBano. A heresia bíblica é ensinamentos contrários à palavra de Deus. Entendeu? A Bíblia ensina uma coisa. Quando você ensina algo contrário, é heresia. Você viu que ele falou agora que o que nós dissemos aqui não é contrário à Bíblia, é contrário aos ensinamentos dele. Ou seja, o que eles estão fazendo aí fora, irmão, é heresia. Heresia está aqui, Heresia é tudo que é o contrário aos ensinamentos que nós temos recebido. Recebido de quem? Dos anciões. Então, nesse ponto, se você quiser levar a palavra heresia para dentro do contexto, lá dentro da CCB, então você tem que pegar os ensinamentos dele como verdade e tudo que for contrário à verdade deles, isso se torna heresia.
Então, nesse aspecto, sim, eu concordo com ele. Se vocês forem contrário a tudo que eles ensinam, que são esses monte de heresia que eles ensinam, aí você está cometendo a heresia da heresia. Entendeu? Heresia da heresia. É ensinamento contrário ao que eles ensinam. Você viu? Para quem não conhece escritura, gente, cai na lábia desses homens. São muito espertos. Eu vou voltar um pouquinho, que é para você ver. Ele não diz que é ensinamentos contrários à palavra de Deus, ensinamentos contrários às escrituras, ou seja, é tudo aquilo que é ao contrário ao que nós ensinamos, aos ensinamentos. Ele não falou nós, eu só estou acrescentando que é para você entender o que ele está querendo dizer. Ao que nós ensinamos vocês. Só que tem um detalhe, Salvador, o que vocês ensinaram é errado, é heresia. Né? Bíblia contém palavra de Deus, excomunhão das pessoas, tópico de 1961, dizendo que só vocês são filho de Deus, as outras pessoas não são, que a televisão é coisa do diabo, que agora vocês dizem que é a porta que Deus abriu, que a coleta é santa e que ela faz parte da salvação, que Jesus ainda não entrou no céu, que quem não tem dinheiro não tem Cristo. Olha aí, rapaz, olha quanta coisa, tudo isso que eu acabei de falar aqui, vocês falaram nessa tribuna aí. Vamos ouvir. Com respeito à nossa fé. Nos tempos em que o Senhor Jesus anunciava o Evangelho da Graça, já havia heresia que tinha o objetivo de impedir as pessoas de se salvarem. Os apóstolos também combateram essas manifestações, recomendando que os crentes se guardassem dela. Olha aí que bonito que ele está falando. O CCBano que vem me atacar aqui e falar que eu não posso fazer essas críticas. Você acabou de ouvir aí, querido? Ele acabou de ler dizendo que tem que combater. Os apóstolos combatiam e, além de combater, ensinava as pessoas que deveriam se abster e se guardar dessas coisas. Você ouviu isso, CCBano? Josafá, você não pode ficar falando isso. Você tem que só orar. Você tem que só orar, ficar em paz. Entrega na mão de Deus, irmão. Ou seja, todas essas frases que não existem na Bíblia, que são invenção, heresias inventadas pela sua igreja. Por que é heresia? CCBano, presta atenção. Ó, a Bíblia manda eu me manifestar quando eu vejo as coisas erradas, quando eu vejo heresia. A Bíblia fala, né? É lícito que haja heresia para que os sinceros se manifestem. Então a Bíblia manda eu me manifestar. Presta atenção, ó. E aí a congregação ensina que você deve ficar em paz. Irmão, se você viu alguma coisa de errado, irmão, fique em paz, irmão. Entrega na mão de Deus, porque essa obra é do Senhor. Essa obra é do Senhor. Você viu que eles estão ensinando o contrário do que está na Bíblia? Então, isso que eles acabaram de ensinar configura heresia, porque está falando o contrário do que a Bíblia diz. Você entendeu agora na prática, explicando aqui para você o que é uma heresia? E o que eu estou falando, o próprio Salvador agora, o Salvador aqui, ó, ele está corroborando com o que eu estou dizendo. Só que, né, ele está tentando inverter isso para o lado deles bom, né? Para o lado deles bom. Ele falou agora, porque heresia é tudo aquilo que for é tudo que é ao contrário ao que foi ensinado segundo a fé deles. A fé, meu querido, palavra fé não significa nada, porque tem gente que tem fé em Santo Antônio, tem gente que tem fé no Buda, tem gente que fé... E quando ele fala fé, nesse caso, que são, olha só, ensinamentos dos anciões e a fé nos anciões. Porque quando você acredita nesses ensinamentos, e você segue esses ensinamentos, sem se importar se ele está contrário à Bíblia ou não, nesse momento você está declarando que você tem fé nos anciões. Fé é isso, é seguir sem nem se preocupar, sem você... Eu não estou vendo se o ancião está certo ou está errado, eu vou segui-lo. Isso é fé, tá? Então, segundo o Salvador Bueno aqui, tudo que é ao contrário ao que eles ensinaram e a fé que eles ensinam é heresia. Ok? Entendeu? E que ele está acabando de ler aqui que a gente deve combater as heresias, porque ele acabou de falar aqui que Jesus Cristo e os apóstolos... Eu acho que ele está até usando os meus argumentos, rapaz. Eu estou até achando que ele usa os meus argumentos. Você pode olhar nos meus vídeos lá, tudo, eu falo isso aí. Eu sempre disse, ó, ensinando, recebendo, Jesus Cristo combatia heresia, meu querido, por que você está entrando aqui para você me atacar? Dizendo que é errado ser crítico. Você sabia que quando você está dizendo isso, você está culpando e julgando o próprio Jesus Cristo?
Jesus foi o maior crítico que já existiu. E ele enfiava o dedo na cara lá dos hereges. Herege é aqueles que ensinam heresia, tá? Dos hereges, dizendo assim, vocês são filhos do diabo, rapaz. Vocês estão entendendo? Você está entendendo agora que o meu comportamento é bíblico? O que eu estou fazendo aqui é bíblico? Vamos ouvir. Segue aí. Para não se contaminarem. Os irmãos vejam que isso sempre existiu, só que não tão agressivo como agora, porque agora tem a velocidade e a facilidade de penetração através dos meios de comunicação que tem uma abrangência infinita. Como a obra de Deus em nossos dias se expande, também a heresia se multiplica. E isso pela facilidade e velocidade da informação que acontece em tempo real, isto é, no mesmo momento. Quando o Senhor Jesus falava com seus discípulos sobre a salvação, também recomendou que eles se guardassem da heresia, que era o fermento dos fariseus e saduceus. Assim também os apóstolos em suas cartas. Vocês entenderam, e eu já falei isso aqui também. Jesus Cristo fala para se guardar das heresias, que as heresias eram a doutrina e os ensinamentos dos judeus, daqueles homens que eram líderes da obra de Deus. Não tem como o crítico aqui, que não é líder de nada e não tem igreja nenhuma, eu não faço parte do Ministério da Congregação Cristã no Brasil, criar uma doutrina falsa. Porque eu não tenho igreja, eu vou criar doutrina para quem? Só se eu criar para mim mesmo. Só se eu criar para mim mesmo. Então você entendeu que quando Jesus fala contra aqueles que criam doutrina herética, ele está falando de homens que ocupam um cargo de liderança. Então, obviamente, ele está falando de um segmento, de um grupo. Então, essa passagem bíblica se encaixa perfeitamente em vocês, congregação. São vocês. Vale lembrar que o Salvador Bueno, há um ano atrás, aí, ele usou essa passagem bíblica do Senhor Jesus aí e torceu a passagem bíblica para poder manipular vocês. Ele falou tudo o contrário do que ele está dizendo agora aqui. Ó. Eu poderia pegar o vídeo e juntar os dois e mostrar, né? Para ver como ele é hipócrita e falso. Porque lá no tempo atrás, Jesus falou, né, que ele leu a parte de Jesus ensinando para tomar cuidado com o fermento dos fariseus, né? E ele dizia, não, o fermento dos fariseus é cuidado, porque o fermento não é isso que vocês estão pensando, o fermento é não sei o que lá, falou umas coisas mais ou menos assim, né? Então, vamos ver aqui, segue. Recomendavam que se guardassem desses grandes males. Paulo, o apóstolo, condenou com veemência essa prática, principalmente aquelas que os judaizantes, aqueles que eram judeus e queriam fazer os prosélitos, aqueles que o Senhor havia chamado, que não eram judeus, que se tornassem também seguidores do judaísmo. Eles anunciavam aos irmãos convertidos e deturpavam a fé. Advertiu também Paulo a Timóteo acerca das falsas doutrinas. Olha aqui, rapaz. O Salvador, ele está falando agora várias passagens bíblicas para tomar cuidado com aqueles que ensinam falsas doutrinas, que é o que vocês fazem. Você está me ajudando, Salvador. Você está me ajudando a mostrar para o CCBN que eu estou certo. Você está só corroborando com tudo que eu já venho falando aqui há anos, ok? Então, quando você fala aí, você está lendo, né, e dizendo que é para tomar cuidado, né? Primeiro lugar, como é que o CCBano vai tomar cuidado com heresia se ele não conhece a Bíblia? Se vocês ensinaram para ele não estudar a Bíblia. Olha só como esse povo está entregue à vossa sorte. Olha só. Por quê? Porque tudo que vocês disserem aí é considerado a verdade. E Jesus Cristo, nessa passagem que você está lendo aí, ele está dizendo para tomar cuidado com tudo que os homens ensinam, que não esteja de acordo com o que está escrito. Está entendendo, irmão da congregação? Eu estou falando, essa passagem bíblica, Jesus está falando, toma cuidado com a heresia dos fariseus. E Jesus fala isso, ele tem que falar isso a partir de algum pressuposto, ou seja, ele tem que ter uma base para poder dizer que o que tiver fora dessa base é considerado heresia. E o que Jesus usou? Escritura. Escritura. Ele falou, vocês invalidam as escrituras com os vossos mandamentos que vocês inventam, que vocês criam. Está lá, se não me falha a memória, Marcos capítulo 7, o fermento dos fariseus. Aliás, a tradição dos anciões. E depois tem essa outra passagem que você também está lendo agora. Vamos ouvir. Segue. Doutrinas
dizendo-lhe que conservasse a fé e a boa consciência e rejeitasse a qual alguns faziam naufrágio na fé. Ora, essas heresias que hoje fartamente se propagam em todos os meios de comunicação podem levar a pessoa ao naufrágio da fé, isto é, afundar na fé, perder. Primeiro lugar, Salvador, até agora você não falou qual que é a heresia que estão falando. Você não acha estranho, irmão da congregação cristã no Brasil, que ele não fala qual que é a heresia que os críticos que estão aqui fora, porque ele está falando de nós, é dos nossos vídeos. Você não percebeu que é estranho que ele não mostra qual é a heresia que a gente prega? Ele não falou heresia. Ou seja, é aquela velha tática, né? Chama alguém de mentiroso, mas não fala qual que é a mentira que o mentiroso contou. Ou seja, é apenas um ataque. O que o Salvador está fazendo aqui agora, ele está fazendo um ataque ad hominem. Ou seja, o que é o ataque ad hominem? É quando você abandona o argumento e você ataca o argumentador. Então ele não mostra qual que é a heresia, que ele deveria vir no argumento e falar, ó, estão ensinando heresias, irmão. Heresias como essa, olha só, e falar o que a gente diz aqui. Porque eu falo de Bíblia o tempo inteiro. Eu cito passagens bíblicas para respaldar tudo o que eu digo. Eu estou mais dentro da palavra. Vocês, eu não posso nem me comparar com vocês, porque vocês estão perdidos. Nada. Ou seja, esse seu discurso agora é a pura manipulação. Como assim? O irmão que estiver assistindo agora fala assim, como assim manipulação? Irmão, eles pegam uma passagem bíblica que não tem nada a ver com o que eles estão dizendo, ele lê só para encher linguiça, para poder iludibriar vocês, e vai falando que estão falando de heresia aqui fora, mas não fala qual é a heresia. É a mesma coisa que falar, ó, cuidado com a mentira que estão dizendo aí, hein? Estão dizendo uma mentira muito grande. E você não fala qualquer mentira, como é que o povo vai tomar cuidado? Ou seja, na verdade, o recado aqui é não ouça ninguém que não seja nós. Porque eles falam heresia. Aí se alguém for lá perguntar para ele, mas qual que é a heresia que estão falando lá fora? Né? Ele vai falando, irmão, é muita coisa, sabe? É muita coisa. Então, só não ouve mais eles, irmão. Fique em paz, deixa ele não fala. Eu desafio um CCBano procurar eles e perguntar para ele, que será uma pergunta justa e correta que você vai fazer. Irmão, eu vi o conselho dos irmãos e eu queria saber qual que é a heresia que estão falando aí fora, irmão. Porque eu fiquei preocupado, vocês passaram lá um recado e eu fiquei assustado. Como tem muitas notícias por aí, eu queria saber exatamente qual foi a heresia que vocês estão preocupados. Qual que é a heresia? Eu duvido que eles vão falar alguma coisa. Porque não existe. Heresia aqui só vem de um lugar, dessa tribuna que esse homem está. Esse homem fala manso, tranquilo, mas ele já fez isso diversas vezes nessa tribuna, tentar enrolar as pessoas, enganar as pessoas, um falso discurso de um falso profeta. Vocês acham que o falso profeta vai vir da onde, gente? Vai vir da onde? Vai vir lá do bloco do carnaval? Falso profeta está ali, é um idoso. O que é um falso profeta? É um camarada que fala em nome de Deus o que Deus não mandou falar. Quantas pregações que esses homens fazem aí que são promessas de vitória, que são tudo falsa. Esse discurso que ele está fazendo agora é falso. Vamos ouvir. A fé se contaminar e também se tornar incrédulas como consequência da rejeição da palavra de Deus. Já é notório o esfriamento resultante deste mal e o próximo passo é a apostasia, que é a apostasia que a palavra refere, é o abandono da fé e da crença. Olha só, eles não falam, cara. O camarada que redigiu o texto para ele, escreveu para ele, falou que apostasia é rejeitar ou dar as costas para a fé e para a crença. Mas ele não diz a fé em quê e a crença em quê. Porque fé e crença, sem você ter uma palavra que seja um substantivo ali, não quer dizer nada. O que eu estou querendo dizer, irmão? Né? Ele deveria dizer que a apostasia bíblica é quando você abandona Jesus Cristo. Mas ele sabe que as pessoas não estão abandonando Jesus. Ao contrário, elas estão indo buscar Jesus Cristo porque não encontram na congregação. Então, ele tira a palavra principal
do que se refere à apostasia, que significa abandonar Jesus, abandonar o evangelho, e ele caracteriza isso a denominação CCB, ou seja, todos aqueles que nos abandonar a fé em nós, né? Esses estão apostatando da fé. Irmão, se você está saindo, fique em paz. Apostatar da fé desses homens é a mesma coisa que você estiver apostatando do diabo. Porque só o diabo vai tentar manipular vocês. Jesus Cristo não faz isso. Quem está guiado pelo Espírito Santo jamais faria um discurso igual a que esse senhor está fazendo. Ele usa a palavra de Deus, distorce a palavra de Deus, muda palavras, omite outras palavras, porque a mensagem verdadeira dentro do que ele deveria dizer agora nessa passagem bíblica que explica o que é apostasia, você vê que ele não está fazendo. Ele não fez a verdadeira interpretação do texto. Ele está usando o texto para usar para a própria denominação, tirando uns pedaços que vai atrapalhar isso, como o nome de Jesus, a fé em Jesus, entendeu? Né? Aqueles que abandonaram a fé em Jesus Cristo. Não, tira Jesus, porque aí vai ficar muito na cara e aí não vai ajudar nós em nada. Né? Então tira. Porque se as pessoas estão abandonando, meu querido, primeiramente, as pessoas não estão abandonando para ir para o mundão, não. Eles não estão abandonando porque abandonou a fé em Jesus Cristo. Eles estão abandonando a correção porque eles estão comparando Bíblia com o que vocês falam. Eles estão comparando palavra de Deus com as palavras de vocês. E o resultado disso está sendo esse. Não vou ficar mais nessa igreja, porque esses homens não são cristãos. Eles não pregam o evangelho. É simples assim. Você está... É exatamente por causa desse tipo de discurso que você está fazendo que o povo está abandonando a congregação. Vamos ver. Que a pessoa deixa de aceitar a doutrina de Cristo que antes professava, tornando-se incrédulo. Pela facilidade de comunicação, estamos expostos a todo tipo de informações, quer sejam boas ou más. Porém, sabemos também que tudo é lícito, mas nem tudo convém. É, portanto, necessário que evitemos nos contaminar com notícias que não são vindas principalmente através de vídeos, que são vindas principalmente através de vídeos e áudios, que estão à disposição aos que se alimentam dessas informações. Isso porque a pessoa se vicia em saber toda hora o que está acontecendo por aí. Por essa causa... Sim, meu querido, o povo quer saber qual que é o problema. Não, mas aqui, nesse discurso, o que o Salvador quer? Que você ouça apenas o que eles dizem. O que eles dizem. Mais nada. Eles não querem que vocês busquem as informações. Porque se tivesse algum mal correndo por aqui, por fora, se a gente estivesse falando alguma coisa errada e vocês estivessem certo, o que seria correto? Vocês instruir o povo, falar qual que é a heresia, mostrar para eles ficarem atentos com aquilo, né? E distribuir conhecimento bíblico. Pronto, o povo está protegido. Mas como vocês não falam de Bíblia, porque a Bíblia não é bom para os negócios de vocês, né? A Bíblia não é bom para os negócios. Então o que a gente faz? Fala que a Bíblia mata. Fala, ensina para o povo. Olha a heresia que vocês ensinaram. A letra mata. É só falar isso. Mas tem uma passagem bíblica aqui, ó. Só que você não pode ler o verso todo. Você pega só a metade do verso da Bíblia e aí a gente espalha para o CCBano que a Bíblia mata. A letra mata e o Espírito vivifica. O verso é bonito, né? Eu tiro o CCBano que não tem conhecimento de nada de baixo e coloco ele em cima, porque ele vai se sentir privilegiado. As outras pessoas que estudaram a Bíblia para ter mais conhecimento, para não falar a verdade, vocês vão passar por cima deles e vão se sentir os doutores. Deus ocultou os sábios e mostrou para nós, né? A gente nem estudo tem. Olha só, a gente fala até errado. A gente nem estudo tem. Jactância pura. Vamos ouvir. Recomendamos à Irmandade que seja prudente e vigilante, evitando ser contaminada com esse mal que deturpa a nossa fé, podendo nos levar à descrença e à apostasia predita pelo apóstolo Paulo, como escreveu em Tessalonicenses 4, versos 1 e 2, assim. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isto Paulo escreveu prevendo o que
através de vídeos e áudios que estão à disposição aos que se alimentam dessas informações. Isso porque a pessoa se vicia em saber toda hora o que está acontecendo por aí. Por essa causa, recomendamos à Irmandade que seja prudente e vigilante, evitando ser contaminada com esse mal que deturpa a nossa fé, podendo nos levar à descrença e à apostasia predita pelo apóstolo Paulo, como escreveu em Tessalonicenses 4, verso 1 e 2, assim. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha aí, rapaz. Salvador, você leu essa passagem para vocês. Vocês inventaram um monte de mentira. Por isso que eu falo, o CCBano não gosta. Por causa dessa passagem bíblica, eu falo, vocês são filhos do diabo. Porque vocês estão ensinando doutrinas de demônios. O que é doutrina de demônio? Quando fala isso, o CCBano vai pensar que doutrina de demônio é uma doutrina que está mandando todo mundo se prostituir. Não, não é, meu querido. Doutrina de demônio é quando o camarada inventa uma doutrina ou uma regra que fere o evangelho. Porque o diabo, o trabalho dele é ferir o evangelho, atrapalhar as pessoas a chegar a Cristo. É esse o trabalho dele, entendeu? Então, o que está acontecendo aqui? Vocês ensinam um monte de heresia, um monte de bobagem, que eu já falei aqui, tem mais um monte que a gente até esquece. É tanta que a gente até esquece. Então, vocês enquadram-se direito e perfeitamente dentro dessa passagem bíblica que você acabou de ler. Você deveria se converter, Salvador. Vocês estão com uma idade avançada. Vocês são idosos e vocês não temem. Eu sei que aqueles que são de Cristo, eles vão acordar. Mas você, meu querido, não vai ser absolvido, como você mesmo disse um tempo atrás aí numa pregação, que você acha que lá naquele dia vai ter um julgamento, que vai ouvir as partes para depois decretar uma sentença. Não, aquele julgamento é apenas para decretar uma sentença. Ok? Então o tempo é agora de você ser julgado e absolvido. Então, se você partir dessa terra sem você pedir perdão para o povo, para a igreja, sem você se consertar, eu sinto muito, pela palavra de Deus e as escrituras que a gente acompanha, a gente lê aqui, você deveria dar graças a Deus para estar ouvindo o que você está ouvindo de mim agora. Você não vai entrar no céu, porque homens que enganam, homens que manipulam a verdade de Deus, homens que usam o evangelho, né, para desviar as pessoas da salvação, esses aí, meu querido, vai ter um acerto de conta muito grande para tratar com o senhor. Ah, mas eu não desviei. Não, você pode não ter feito isso consciente, falar, eu quero desviar as pessoas, mas vocês inventaram muita coisa que desviou o povo. Vocês inventaram muitas aberrações bíblicas, né? Os jargões que vocês ensinaram para calar a boca do povo, né? Não só ora, fica em paz, não olha para um lado nem para o outro, só olha para Jesus Cristo, né? A letra mata e o espírito vivifica, proibir o povo de ler a Bíblia. Vocês também tiraram liberdade de pessoas, né, que cometeram algum pecado e nunca mais retornou. Essas pessoas se perderam, elas morreram sem esperança de salvação, morreram, né, por culpa de vocês, e mais um punhado de um monte de absurdo que vocês inventaram. Fora os tópicos de ensinamento mentirosos que vocês dizem que é Deus que revela para vocês. Você quer mais doutrina de demônio do que essa? Isto Paulo escreveu prevendo o que aconteceria no final dos tempos. É o tempo que vivemos. Em Hebreus 3, de 7 a 11, o apóstolo escreveu assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação, onde vossos pais me tentaram, me provocaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Isso Deus fez com Israel, por causa destas contaminações que surgiram naquele tempo. Assim como... Muito bem lembrado. Vai acontecer a mesma coisa com vocês. Por causa dessas contaminações que vocês inventaram, que vocês feriram a fé das pessoas, vocês não vão entrar no repouso do Senhor. Eu quero fazer um adendo aqui. Muito provavelmente, eu não sei, mas eu acredito que quem deve ter feito esse texto é o senhor Luiz Carlos de Viçosa. O Luiz Carlos Euclides.
Ele é quem deve ter feito esse texto aí. E você, senhor Luiz Carlos, que você está pegando pedaços da Bíblia, né, e construindo a narrativa, arrancando pedaços de palavras que vocês fazem isso para poder dar outro sentido ao texto. Você você vai ser julgado com mais rigor do que Marsola, Bueno, Hélio Bianco, Davi Trevisan. Você vai ser julgado com mais duro rigor. Sabe por quê? Porque você mesmo, entre eles, né? E eles também dizem que você é o que tem mais conhecimento. Você tem mais conhecimento, mas você não corrigiu os seus conservos. Você não falou, estamos errados, irmão. Não adianta fazer esse discurso, irmão, não adianta. Nós temos que ir lá e reconhecer o que nós fizemos de errado. Não tem outro caminho. Quem está apertando nós é Deus. Não deu para perceber que Deus está nos apertando. É que vocês querem empurrar de qualquer jeito e consertar na marra o que vocês fizeram de errado. Vocês querem que as coisas se consertem sem pedir perdão. Não vai acontecer, meu querido. E esse senhor de idade, o Euclides, que está aí à base de mentira, dizendo que é o mais velho de Minas Gerais e dizendo que os outros que são mais velhos que ele já morreram, ou seja, a sua entrada no Conselho de Anciões do Brás, ela foi feita de forma mentirosa e enganosa. Por isso eu digo, nisso que vocês estão, nesse texto, em todas essas coisas que vocês estão fazendo, não tem o Espírito Santo de Deus, porque ele não compactua com mentirosos e com gente que cria um grupo para poder manipular as pessoas com um evangelho distorcido. Vamos ouvir o restante. A nossa esperança consiste na salvação eterna, que é o nosso repouso. É necessário que haja em todos nós uma conscientização de que aceitar a heresia é escandalizar-se. E essa é a grande força de nosso adversário, que luta incessantemente contra a nossa vida espiritual. Isso é inegável. Nós vivemos sob efeito desta tentação sempre. Quando os discípulos de João Batista disseram ao Senhor Jesus que ele tinha dúvidas se o Senhor Jesus era de fato o Cristo, ou deveria esperar outro? A resposta do Senhor foi assim: bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Isso ele mandou dizer para João, que estava desconfiado que Jesus não era o mesmo, o Cristo. Ora, o Senhor Deus reprova quem se escandaliza e se separa da comunhão de seu povo. Ah, meu Deus, que absurdo que esses homens estão falando, rapaz. Jesus amado, como vocês são mentirosos e enganadores. Você sabe que o ponto crucial dessa passagem que João vai lá perguntar para Jesus, ele fala que os que não se escandalizam com o evangelho, mas eu vou te explicar o que foi a mensagem que ele mandou para João Batista. Ele começa a curar cegos na frente dos discípulos de João, e aí ele começa a anunciar o evangelho. Ele fala para os discípulos, diz: os coxos andam, os cegos vê, e aos pobres é anunciado o evangelho. Ou seja, a parte principal nessa passagem não foi as curas, foi dizer para João, ele está evangelizando, porque havia uma profecia dizendo que ele evangelizaria. Então, quando ele diz que ele está evangelizando, é a mesma coisa de falar, diz para ele que eu sou Messias. Sim, diz para ele. Agora, quem disse para você? Agora, olha só a manipulação desses homens. Então ele está dizendo que se tiver heresia lá no meio e você ficar escandalizado com heresia, você é culpado. O culpado é você. Se você sair da igreja porque você está vendo heresia, você é culpado. Você tem que ficar lá junto com o demônio. A Bíblia, quando fala e repreende, é quem está cometendo o escândalo. É quem está entrando com heresia. Não quem está repreendendo, denunciando ou quem está se afastando da heresia. Você não acabou de ler aí no texto, agora há pouco atrás, que a pessoa tem que se afastar dessas heresias? Você vê que esse discurso, gente, esse discurso é tão e somente manipulador para enganar. É lógico que o CCBano, coitado, que não tem conhecimento nenhum e que simplesmente segue esses homens cegamente, eu só quero segui-los, não importa se está errado ou não, eu só quero segui-los. Essas pessoas vão tudo pro buraco junto com esses homens. Vamos lá.
E em Provérbios 18, verso 1 diz: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria, que é Cristo. E insurgir-se contra ele é o mesmo que rebelar-se contra a sua palavra. O que tem acontecido com muitos irmãos. E isso é... Olha que malandragem. Ele não consegue nem falar muita coisa. É o que tem acontecido com muitos. Aí volta. Quer dizer que vocês estão se colocando no lugar de Cristo. Olha só a malandragem, gente. Ele coloca no texto, que eu acho que tenha sido o Euclides que fez esse texto, tá? É para isso que ele veio pro Braz. Ele tá lá, ele vai servir de secretário, ele vai redigir as cartas. Entendeu? Eu acho, tá? Isso aqui é uma ideia minha. Então, eles fazem assim, olha a malandragem desses homens. Então, ele fala que aquele que se insurge contra Cristo, ou seja, aquele que se levanta contra Cristo e bibibi, bababá. E aí ele está insinuando que se você apontar as coisas erradas da congregação, você está se levantando contra Cristo. Esses camaradas estão se colocando no lugar de Jesus Cristo. Você quer uma heresia maior do que essa, Salvador Bueno? Tem certeza que vocês vão ouvir o que eu estou dizendo agora e você vai ficar em paz? Eu duvido que você vai ficar em paz. Porque o Espírito Santo está te incomodando aí agora, que é para você entregar esse ministério. Para você ir lá na tribuna pedir perdão para as pessoas. Se você ainda ama Cristo e deseja se salvar, você vai ter que fazer isso. Você, o Marsola, Hélio Bianco, se vocês morrerem nesta situação, ou seja, proferindo enganos e mentiras para as pessoas da congregação cristã no Brasil, o Luiz Carlos, então, é o pior de todos, porque ele deveria, ao menos com um pouco de conhecimento que tem, que não é muito também, é muito pouco, com um pouco de conhecimento que tem, deveria ensinar a verdade, corrigir os erros, mas não, ele está ajudando a camuflar o erro para as coisas continuarem como estão. É igual o espírito diabólico falou na boca do ancião que eu coloquei aqui nesse canal há poucos dias atrás. O espírito diz assim, no culto lá na apresentação do MU, né, do método MU lá, não nos deixemos ser guiados pelo Espírito Santo, para que as coisas não voltem ao seu devido lugar. Foi falado aí. Terrível, né, gente? Vamos ver. O que ocorre com os que se separam da comunhão da igreja e do Senhor Jesus. Então, irmãos, vigiemos e sejamos sóbrios, para que possamos resistir contra as astutas ciladas do adversário e, havendo feito tudo, ficar firmes. Irmãos, esta é uma recomendação que Deus deu a graça de apresentar à nossa querida Irmandade, porque estamos vivendo sob uma forte pressão do adversário que usa destes meios para deturpar a nossa fé e a nossa crença. Ora, uma vez que passamos a descrer, já podemos nos apostatar, separar, não mais fazer. Descrer de quê, meu querido? Como é que a pessoa, ela vem aqui no meu canal, ela ouve eu falar de Jesus o tempo inteiro, aqui tá mais fácil ela crer na verdade. Aqui é que ela tá crendo na verdade. Ela vai descrer, sim, das enganações que vocês criam. Ela vai descrer das coisas que vocês falam. Vocês manipulam as escrituras. Vocês têm pouco conhecimento. Mas o que é pior é que vocês abrem a Bíblia e saem procurando texto que vocês consigam embasar esse discurso enganoso. E aí o que você faz? Encontrou um texto, modifica alguma coisa. Arranca as palavras-chave, arranca essa palavra Cristo, ao falar que apostatar é de Cristo, não dá certo. Arranca essa palavra, arranca aquela outra, né? A gente tem que dizer, vocês criaram nesse texto a ideia de que a congregação é que é a salvação, a congregação é quem é Cristo, e você se insurgir contra a congregação é como se você estivesse insurgindo contra Cristo. E quando você sai da congregação, você apóstata da fé. Essa é a mais pura prova de que vocês colocaram essa seita no lugar de Jesus Cristo. E essa não existe, eu não vi em nenhuma outra igreja uma heresia maior do que essa que você está agora ajudando a defender. Você está ajudando, vocês estão criando uma ideia, Salvador Bueno, de que a sua seita, ela é a salvação. A sua seita é o caminho, a sua seita é a verdade, ou seja, a verdade que não pode ser questionada. O caminho que você não pode se afastar.
e a vida, ou seja, fora dela você está morto. Ou seja, você usou os atributos de Jesus, colocou nessa idolatria e você usa esses atributos para fazer esse discurso mentiroso e enganador. Vocês são, e eu falo sem medo de errar, biblicamente e com respaldo jurídico, vocês são mentirosos, falsos profetas, enganadores e hipócritas. Eu lamento que o CCBano está dando ouvido àqueles coitados que dão ouvido para esse tipo de discurso manipulador. Vamos terminar de ouvir. Parte da comunhão com o Senhor e com o povo de Deus, que é um corpo. Separar o membro do corpo, o membro perde a vida, mas o corpo continua. Aqueles que se separam, irmãos, eles buscam o seu próprio desejo. Perde a vida, irmão. Olha só, olha a cabeça desse senhor. Ele está querendo insinuar que se você se separar da CCB, você perde a vida. Você perde a vida, é Cristo agora, CCB é Cristo. Se eu estou fora de Cristo, eu perco a vida. Meu Deus, cara. Jesus amado, vocês são muito ruins. Até para enganar. Eu tenho. É por isso que vocês não querem que as pessoas tenham conhecimento bíblico. Se você olhar a cara dele, é porque tá longe aqui, ó. Mas se você vê na cara dele, você percebe, parece que ele tá dizendo para ele mesmo, sabe? Que ele tá reprovando o que ele tá falando, porque ele fala com um ar pesado, com a cara fechada, sabe? Parece que ele sente que o que ele tá dizendo é mentira. Ele sabe disso. Vocês acham que ele não sabe? Eles foram lá buscar um texto bíblico lá que dá para defender a posição deles. É isso. Vamos ouvir o restante. Se contra a cabeça que é Cristo. E Deus nos guarde disto. Sirva, irmãos. Pedimos em nome do Senhor Jesus estes conselhos para que sejamos livres da influência maligna tão forte que o inimigo está usando nesses dias em que nós vivemos. Deus seja louvado. Amém. Gente, é lamentável que esse senhor, eles têm essa coragem de vir aqui na internet, porque aqui a gente vai ver, a gente vai analisar, e ele pregar tanto absurdo em um texto pequeno daquele. Eu tenho dó. Esse senhor, Luiz Carlos, que eu acredito, tá? Isso aqui é apenas uma suposição minha, que ele tá escrevendo esses textos aí, rapaz, se você não se arrepender, rapaz, no dia que você for jogado no lago de... Porque se vocês todos aí da cúpula morrer nessas condições, sem se levantar contra o diabo, porque quem está governando isso aí é o diabo, tá? Se vocês não se levantar contra, ainda que você perca o ministério, se vocês morrer nessas condições, Luiz Carlos, você vai estar numa posição pior do que esses outros que estão aí. Pior. Porque aquele que recebeu um pouco mais será ainda mais cobrado. Eu lamento, pessoal. Acorda, gente. Acorda. Se vocês buscarem tudo que eu falei aqui, gente, eu tô corrigindo o que ele falou de tudo que ele disse de errado. O meu trabalho aqui foi, né, ele foi distorcendo e eu fui, aliás, ele foi torcendo e eu fui distorcendo, eu fui voltando à verdadeira interpretação. Eu não sei se é essa a palavra certa que eu deveria usar, mas é isso aí que eu quero que vocês entendam. Ou seja, ele estava manipulando vocês e eu indo lá fazendo as minhas comparações bíblicas, falando, não, isso está errado que ele está falando, não tem nada a ver, o texto lá não está falando isso, ele está mentindo. Ó, ele tirou uma palavra fundamental aí que vai dar para você entender que a apostasia, apostatar, é quando você volta da fé. Ou seja, você diz assim, eu não quero mais ser cristão, eu não gosto de Cristo, eu não quero mais a fé, e você volta embora. Isso é apostatar da fé em Jesus, não numa denominação. Gente, ó, o discurso desse homem vai deixar mais fanático o fanático e vai libertar o resto que está precisando sair daí. Porque não é possível. Vocês com um pouco de leitura bíblica, e é por isso que eles não querem que vocês leiam, um pouco de leitura, vocês vão olhar para isso e vão falar, rapaz, realmente tá tudo errado. Meus irmãos, eu espero que vocês entendam, reflitam sobre isso, tá bom? Tomem cuidado, pessoal. E outro detalhe, tá? O foco aqui, na verdade, a preocupação deles toda é por dois motivos. Primeiro, diminuição do povo na igreja. Eles estão percebendo, diminuiu muito. O povo está saindo. E em segundo lugar, é financeiro, tá? Que é automático. Diminuiu a quantidade de gente, dinheiro
começa a cair. E o povo está ajudando por si próprio aquele que precisa. Essa é a verdadeira caridade. Deus abençoe e fiquem todos na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus. Um abraço, meus irmãos.